Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o roteiro da minha viagem para a Patagônia. Lembrando que eu fiz essa viagem no outono, que foi lá no final de março, início de abril. Já falando sobre esse assunto, eu recomendo vocês irem no verão, primavera, não sei, porque eu fui no outono e peguei dias chuvosos, dias nublados em que se não via a vista, o que não compensou no final das contas, né? Então eu aconselho vocês irem no verão para não correr nenhum risco de pegar um tempo ruim lá. Porque o que tem de bonito na Patagônia são as paisagens, os morros, as montanhas, torres, enfim. Então se a gente vai lá e não consegue ver, a Patagônia é situada no extremo sul da América do Sul e é uma região que fica dividida entre a Argentina e o Chile. E é a Cordilheira dos Andes que delimita a fronteira entre esses dois países. A Patagônia ela tem a extensão de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, o que significa que não deu para eu conhecer toda a sua extensão, né? Obviamente. Eu fiquei concentrada nas regiões onde ficam os glaciares. Eu acredito que esse é um destino que agrade diferentes pessoas e diferentes estilos de viagem. Dá para fazer uma viagem mais relaxante, tranquilo, para curtir o lugar, a paisagem, ficar tranquilo, realmente repousar, como se fosse um retiro. Como também dá para fazer uma viagem mais exploratória, com trekking, dá para esquiar, entre outros passeios. Já tirando a curiosidade de vocês, essa viagem eu não fiz sozinha, eu fiz com mais 4 pessoas. Então, talvez vocês me perguntem se dá para fazer essa viagem sozinha. Acredito que dá, depende da pessoa, personalidade da pessoa. Eu acho que eu não faria essa viagem sozinha. Fiz muitas trilhas e um tanto perigosa, entre aspas, não é perigoso, mas são trilhas longas, muito íngremes, e eu fico com medo de passar mal ou acontecer alguma coisa comigo lá e não tem ninguém para me socorrer, e ainda mais estando em um outro país. Então, eu acho mais seguro ir com uma outra pessoa, né, para caso alguma coisa aconteça, a outra pessoa conseguir pedir ajuda e tudo mais. Mas é claro que você pode ir sozinho, ir lá no hostel, fazer amizades e aí acabar fazendo essas trilhas junto com essa amizade que você fez durante a viagem. Mas assim, eu sou uma pessoa muito tímida, muito introvertida, então eu não conto com isso. Então, a nossa aventura para a Patagônia se iniciou na cidade de El Calafate. Em El Calafate, nós ficamos hospedados no hostel que se chama Calafate Hostel, que tinha o café da manhã incluso. E eles também oferecem serviço de transfer, eles também têm serviço de locker para deixar a bagagem. Também tinha máquina de lavar nesse hostel. Eles também tinham serviço de preparar lanches para caso a gente quisesse levar para os passeios. Então eu achei esse hostel bem completinho também. Ele era muito bonitinho, bem organizado, era bem lindinho. Em El Calafate nós ficamos apenas uma noite lá. Chegamos na cidade de manhã e fomos logo andar, bater perna, conhecer por lá. Tava ventando muito e fazendo muito frio. Então eu aconselho a vocês levarem casacos que sejam corta-vento também. Então meu casaco de pelinho eu levei e o vento passava todinho por ele, então não foi uma boa escolha. Andando por lá, achamos um mercadinho que já vendia um lanche preparado com jambon, queijo, tomate, era bem completo e era quase que uma refeição aquilo. E o preço estava bem bom, não lembro agora quanto que era, mas na hora eu achei bem bom, acho que custava quase uns R$ 25 convertendo. E aí andando pela cidade, vimos um lugar que alugava bike. E aí à tarde resolvemos então andar de bike pela cidade e explorar por mais distância. Eu achei que lá na cidade em si não tem muito o que fazer. A paisagem é bem bonita, mas assim, é só isso. Eu acho que a atração principal de El Calafate é o Perito Moreno. Então a gente estava ali para fazer esse passeio, que foi no dia seguinte. Então no dia seguinte nós deixamos as nossas mochilas no locker do hostel mesmo e não precisamos pagar por nada,
porque a gente já estava hospedado lá na noite anterior, né? E aí fomos fazer o passeio. A gente contratou um transfer que levava a gente até lá e trazia a gente de volta. Para entrar no Parque do Glaciar Perito Moreno, você precisa pagar pelo ingresso, que é esse daqui. Eu guardei como lembrança da viagem. Como vocês podem ver, custou 12 mil pesos argentinos. E lá você tem que pagar com notas. É bom saber disso, né? Pra não ser pego desprevenido lá na hora. A moça lá do parque vem dentro do transfer para vender os ingressos, a gente não precisa nem descer. Esse ingresso dá direito a andar pelas passarelas lá do Perito Moreno, mas existem outros tipos de passeio, como um passeio de barco onde você chega bem próximo ao glacial e também tem como você andar em cima dele. Esses passeios são bem mais caros e acabou que a gente não fez, a gente só andou pelas passarelas mesmo e foi bem legal. Se eu não me engano, lá tem acho que 4 rotas que eles chamam de cor. Tem a passarela amarela, a passarela vermelha, a azul e a verde. Pelo que eu me recordo, a que eu achei mais bonita foi a passarela vermelha. Mas a gente foi em todas. Eu não lembro ao certo quanto tempo a gente teve lá para passear pelas passarelas, mas foi bastante tempo. No final deu até para descansar. Na verdade, a gente foi andando, parando, observando a paisagem, tirando foto de tudo, né? Eu tenho foto de todos os ângulos do Perito Moreno e, enfim, foi bem legal esse passeio. Depois desse passeio, eu acho que ele durou só a parte da manhã, um pouco da tarde, assim. Não me recordo muito bem, mas logo depois do passeio, a gente já pegou um ônibus para ir para a segunda cidade, que é o El Chatén. Chegamos lá, já era noite, e a gente já estava super cansado, né? Mas valeu a pena. Assim a gente não perdia um dia só viajando. Para mim, El Chatén foi a melhor cidade que a gente visitou na Patagônia, porque lá tem várias trilhas para se fazer. O problema foi que a gente não pegou um clima tão bom lá. Na cidade de El Chatén, dá para ver um pouco das torres, sem precisar chegar lá fazer a trilha. A nossa estratégia era ir andando pela cidade para ver se dava para ver as torres ou não. Estava nublado ou não, para a gente não fazer a trilha à toa, né? Então, no primeiro dia a gente viu que estava um pouquinho nublado, aí a gente falou, melhor não, a gente estava cansado, vamos fazer uma coisa mais perto por aqui. Então acabou que a gente foi conhecer uma cachoeira que tem por lá e é uma trilha super leve, acho que nem é considerado trilha de tão fácil que ela é. E aí à tarde a gente viu que estava melhor a visibilidade das torres, e aí decidimos alugar umas bikes para ir no meio da estrada tirar umas fotos. E gente, que perrengue foi essas bikes. Primeiro que eu achei muito caro o aluguel dessa bike, eu não lembro mais quanto era, eu acho que foi 30 mil pesos cada bike, e a gente pedalou contra o vento, então tipo assim, a gente pedalava e não saía do lugar. Foi muito cansativo pedalar essas bikes. Mas assim, as fotos ficaram lindas, o cenário lindo, tudo lindo, mas foi muito perrengue pedalar essas bikes, assim. Teve uma hora que era uma subida que eu tive que descer e ir empurrando a bike e assim, a bike parecia muito pesada, mas tudo para uma foto boa. E aí, nesse dia que a gente foi tirar fotos nas estradas, só dava para ver uma parte das montanhas. Não lembro agora qual que era, mas eu acho que dava para ver a Laguna de los Três e não dava para ver Fitzroy. E aí a gente estava querendo que a nuvem passasse para a gente conseguir tirar as fotos e ela não ia embora. Enfim, acabou que tiramos as fotos assim mesmo, né? Paciência. E foi isso, nosso primeiro dia em El Chatén. Já no segundo dia, a gente decidiu ir fazer a trilha da Laguna de los Três. Das trilhas que nós fizemos, eu achei, tirando a cachoeira, que eu falei que não é considerada trilha, eu achei essa mais fácil, assim, digamos. Não foi fácil, mas ela é, das que fizemos, ela foi a mais fácil. Eu achei tudo lindo, assim, durante o trajeto. As árvores estavam amarelinhas, estava tudo lindo, a gente tirando foto de tudo, tudo belo. Quando chegamos lá, tava tudo nublado,
visibilidade zero da Laguna de los Três. O lago tava cinza, enfim, sabe? Tava um frio, tava ventando, tava chovendo, umas pedrinhas, enfim, tava impossível. Lá perto da lagoa tem umas cabaninhas que eles fizeram com madeira, enfim. Eu fiquei naquilo para não pegar vento, porque tava ventando e tinha essas pedrinhas no vento, enfim, muito ruim. Vou ter que voltar lá para fazer essa trilha de novo e ver a vista, né? Porque eu não vi. Já no nosso terceiro e último dia completo na cidade, a gente teve mais sorte, a gente foi fazer a trilha de First Wars. Quando a gente chegou na cidade, falaram que estava fechada a trilha, que não tinha como chegar lá no topo e tudo mais. Mas era porque os guardas estavam fazendo greve, mas as pessoas estavam fazendo a trilha mesmo assim. E aí colocaram um terrorzinho que eu já fiquei com medo, porque acontecesse qualquer coisa com você, a ajuda iria demorar para chegar e tudo mais. Mas enfim, a gente fez a trilha assim mesmo. E não me para mim, essa foi a pior trilha, a mais difícil. E ela é muito longa, são, se não me engano, 21 quilômetros. É muito longa e os últimos kms, eles são super íngremes. E quando eu fui, tava com neve derretida, uma água escorrendo. E eu ficava apavorada de escorregar naquilo, mas enfim, deu certo. Não escorreguei. Tô aqui para contar a história. Gravando. Nossa, se... Mas foi super legal, que logo assim que a gente chegou lá em cima, a gente viu a raposa, já foi um super presente pra gente, fora que a visibilidade estava 100%, estava tudo limpo, assim, compensou demais, valeu a pena ter feito a trilha. Em Euxatem a gente conheceu uma taxista, que lá não tem Uber, e aí ela nos levou no início da trilha pra Fitzroy e ela deu esse mapinha aqui pra gente. Olha que legal, e eu com certeza vou guardar como recordação de lá. Tem várias informações, se eu conseguir tirar uma foto e deixar aí para vocês. Mas ó, muito legal. Já no dia seguinte, nós voltamos para El Calafate, ficamos lá por um tempinho para poder pegar nosso outro ônibus que ia nos levar para Porto Natales. Porto Natales fica na parte chilena da Patagônia, então a gente passou por uma imigração no meio da estrada, que para mim foi super estranho e diferente, nunca tinha passado por uma imigração assim, mas foi super tranquilo, não perguntaram nada, mas a gente teve que descer do ônibus e ir para uma cabaninha lá no meio do nada, levar nossos passaportes e tal. E no Chile eles carimbam o passaporte, na Argentina não, tem aí essa diferença. Aí chegamos em Porto Natales também já à noite lá tem Uber, então a gente pegou um Uber até onde a gente ia ficar. Lá nós ficamos numa cabana que se chama Cabana Última Esperança e foi também super incrível. Nessa viagem a gente ficou em hospedagens bem legais, assim. Lá tinha cozinha, uma salinha, os quartos ficavam na parte de cima, mas a gente só ficou uma noite lá.
Então a gente dormiu, no dia seguinte alugamos um carro, foi em Porto Natales que alugamos o carro para poder ir para Torres del Paine. O parque de Torres del Paine a gente também tem que comprar o ingresso para poder entrar no parque. Esse ingresso você compra online mesmo. Então a gente decidiu que em Torres del Paine a gente iria dormir no acampamento no meio da trilha, porque segundo meu amigo que já tinha feito essa viagem, essa era a trilha mais cansativa na visão dele. Né, que para mim e para as pessoas que estavam lá, Fitzroy foi mais cansativo. Mas enfim, quando a gente chegou lá, o tempo estava super fechado, estava chovendo já, tipo, garoando. Enfim, a gente já tinha pago, então fomos. Não tinha muita escolha, então fomos, fizemos a trilha, chegamos no acampamento. Foi a noite mais fria que a gente pegou, mas lá tinha saco de dormir. A gente foi levando um mínimo de coisas, eu só levei uma toalha, a minha toalha de microfibra, para só jogar uma água no corpo, assim, vestir a mesma roupa, e levamos comida, né, para comer durante a trilha. Lá no acampamento tem um local que vende comida, tipo hambúrguer, coisas assim, só que era um pouco caro, né? A gente não queria gastar tanto assim com comida. Mas, para quem quiser, lá vende, não se preocupe. Aí, então, no dia seguinte que terminamos de fazer a trilha, e infelizmente não deu para ver as torres. Eu senti muito frio lá em cima, minhas mãos pareciam que iam cair de tão geladas que estavam. A luva que eu levei não estava sustentando, mas assim, eu vi neve pela primeira vez. Lá foi o local que eu vi neve caindo do céu pela primeira vez, e foi super especial para mim. E deu para ver um pouquinho das torres, mas enfim, a gente vai ter que voltar lá para poder ver com a visibilidade de 100%. Depois disso, finalizamos a trilha e fomos direto para nossa última hospedagem da viagem, que foi a cabana Tindal. Também foi uma hospedagem super lindinha, tinha cozinha, sala. Alugamos a cabana com 2 quartos, porque estávamos com 4 pessoas, né? Tinha vista para torres, pena que tinha uma caixa d'água na frente, enfim. Muito lindinha essa cabana, sério. Eu passaria mais dias lá curtindo a tranquilidade e a paz daquele lugar. Mas no nosso último dia inteiro na cidade, nós fomos andar de carro e fomos aproveitar a vista, ver os lagos, enfim, tiramos várias fotos, fizemos uma pseudo-trilhazinha, fomos em vários lugares que eu nem lembro mais o nome, mas vou deixando tudo aí na tela para vocês. E tentamos caçar puma, mas não fomos bem sucedidos, não conseguimos ver, mas vimos vários guanacos. No nosso último dia, fomos de volta para Porto Natales de carro, e lá deixamos o carro tranquilo alugar e não tivemos problemas na hora de devolver também, graças a Deus. E aí, em Porto Natales, nós pegamos um voo para Santiago, se eu não me engano, e esse voo foi um presente da viagem para mim, assim, que eu não sabia, mas a gente passou por cima das torres, aí deu para ver tudo que eu não vi na trilha, eu vi durante esse voo, e eu só conseguia filmar de todos os ângulos e aproveitar a paisagem. Gravei coisas que eu nem sabia o que era. Tava no meio do nada, eu falei assim, acho que ninguém nunca explorou esse lugar aqui, só dá pra ver de cima mesmo. Aí eu fiquei filmando, foi incrível esse voo, eu aconselho. Se vocês puderem, peguem esse voo de Porto Natales para Santiago, que vocês não vão se perder. E durante o dia, né, para conseguir ver a paisagem. E de lá a gente pegou o voo de volta pro Brasil. Então essa foi a nossa aventura por Patagônia. Infelizmente eu gravei nada da viagem porque eu queria aproveitar lá o momento e viver o presente. Eu quase não fiquei no celular. Inclusive eu não contratei internet, eu usava só o Wi-Fi dos lugares. E foi uma viagem incrível para mim em vários sentidos. E com certeza eu vou lembrar dessa viagem com muito carinho. E eu recomendo que vocês, se tiverem oportunidade, façam também. Algumas considerações. Durante as trilhas que fizemos,
Nós vimos muitos velhinhos fazendo a trilha, muitos chineses, asiáticos fazendo essa trilha. Então, se você tem um bom condicionamento físico, você consegue fazer, né? Se você tem mais idade. E eu acho que é bom ter um condicionamento físico para fazer essas trilhas. Então, antes de ir, comece a caminhar, fazer caminhadas longas para você aguentar, né? Porque é um pouco puxado sim, não vou mentir para vocês, mas eu sou uma pessoa que eu adoro fazer trilha. Aqui no Rio de Janeiro eu já fiz várias trilhas e eu também faço academia, né? Então foi puxado, mas foi tranquilo. O paracetamol que me ajudou também. Então é isso, gente. Se vocês ainda ficaram com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou estar respondendo para vocês. Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês de alguma forma e eu fico muito feliz com isso, que a minha experiência pode ajudar vocês. Então eu vejo vocês no meu próximo vídeo. Um beijo, até lá, tchau!